Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube e começar aquele pré-jogo, aquele esquenta de Santos e Chapecoense que se enfrentam na quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro. Inclusive, a expectativa é que a Vila receba um bom público, né? Os torcedores, principalmente os sócios, né? Que até o momento a venda está só para sócios. Está uma procura interessante, então, né, quem puder ir ao jogo, apoie o Santos esses 90 minutos, porque é sim um jogo importantíssimo para a gente na quarta. Depois o Santos pega o Corinthians no final de semana fora de casa. Então precisa pontuar para que essa história de Série B, de possível rebaixamento, fique no passado. E o Santos tem algumas dúvidas para essa partida, inclusive treinou nesse feriadão, nessa segunda-feira, e pode ser que algumas dúvidas aí tenham sido sanadas pelo técnico Carille. Óbvio que precisa aguardar aí a evolução, se todo mundo vai continuar bem até quarta-feira, mas daqui a pouquinho a gente passa uma provável escalação do Santos de acordo com o treinamento de hoje, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Mas antes, já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Todos os dias temos vídeos com notícias, informações, pré e pós-jogo, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal para você ficar bem informado de tudo que acontece com o Peixão. E bom, deixa eu ler aqui uma matéria do Globoesporte.com que conta um pouco, né, como foi esse treinamento do Santos nessa segunda-feira, nesse feriado, para a gente entender como que o Carille pensa em montar esse time para vencer a Chapecoense, e já quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Se você fosse Fábio Carille, como seria a sua escalação, a sua postura, mudaria o esquema, não mudaria o esquema? Então me conta aqui nos comentários. Leio então para vocês. O técnico Fábio Carille do Santos deve ganhar um reforço importante para o compromisso de quarta-feira, às 19 horas, contra a Chapecoense pela 33ª rodada do Brasileiro. Desfalque contra o Atlético Goianiense, Marinho treinou normalmente nesta segunda-feira no CT Rei Pelé. Marinho desfalcou o Santos no empate de sábado após apresentar um quadro gripal e ser vetado cerca de 2 horas antes do jogo em Goiânia. Nesta tarde, o jogador trabalhou normalmente com os companheiros e pode reaparecer no time titular neste meio de semana. Além de Marinho, o veterano Diego Tardelli também trabalhou com o grupo e deve retornar ao time após ficar fora do duelo contra o Atlético Goianiense. Carille segue com problemas no setor defensivo, porém, o zagueiro Velasquez não treinou com os companheiros e deve novamente ser desfalque. O treinador também não conta com o Kaique, suspenso por receber o terceiro amarelo na partida em Goiânia. Dito isso, a provável escalação do time do Santos é a seguinte: João Paulo, Robson Reis ou Wagner Leonardo, Luiz Felipe e Danilo Boza. Então, a tendência é que o Carille mantenha essa linha de 3 zagueiros, né? Mesmo com a ausência do Kaique e mesmo jogando contra uma Chape que já está rebaixada matematicamente para a Série B. E aí, Madison, Vinícius Anocelo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani e Moraes, ou Marcos Guilherme, Marinho e Diego Tardelli. Não temos aí, pelo menos nessa matéria do Globoesporte.com, nenhuma atualização em relação ao Lucas Braga. O Lucas Braga estava com desconforto, saiu. A gente tinha falado que pode ser que ele volte contra a Chape ou contra o Corinthians. Provavelmente, então, o retorno do Lucas Braga deve ficar para o clássico contra o Corinthians, ou quem sabe, depois contra o time do Fortaleza, também na Vila. Mas existe essa dúvida, né? Ou você mantém o Moraes no time, porque o Lucas Braga estava atuando como ala, né? Não estava atuando nos últimos jogos como ponta esquerda. Então você mantém o Moraes como titular, ele que é lateral de origem, e aí à frente você tem o Tardelli e você tem o Marinho. Eu, particularmente, gosto dessa formação, tá? Com o Marcos Guilherme como uma opção para segundo tempo. Pode ser uma coisa interessante também, até para você mudar a estratégia, enfim, gosto dessa possibilidade. E o Moraes também, de uma certa forma, tanto o Moraes como o Madison são dois jogadores que ofensivamente são muito bons. O Madison, inclusive, tem a questão do cabeceio, do jogo aéreo, ele é muito bom, mas também é um jogador que apoia bastante.
O Moraes também é um jogador que apoia bastante. Contra o Atlético Goianiense, eu imagino que a gente não pode utilizar muito do que foi aquele jogo, porque foi uma partida onde o Santos montou do meio para frente, principalmente, né, e considerando os laterais, jogadores rápidos para trabalhar a questão da velocidade, toque de bola mais rápido, né, jogar em transição. E aí a chuva que caiu em Goiânia acabou, né, literalmente levando os planos do Santos por água abaixo. Pode ser uma estratégia interessante contra a Chape. Eu tinha até comentado em outros vídeos também, e quero a opinião de vocês, se para esse jogo contra a Chapecoense seria interessante e necessário ter 3 zagueiros, né? Porque temos aqui o Robson como um possível substituto do Kaique, ou Wagner Leonardo, Luiz Felipe e o Danilo Boza. Se a gente for levar ao pé da letra o que o Carille falou em algumas coletivas, pode ser que o Wagner Leonardo ganhe uma chance. Por quê? Porque o Carille disse em outras entrevistas, né, vale ressaltar, que ele enxerga o Robson Reis e o Luiz Felipe jogando como líbero, né? Aquele cara mais ali da sobra, com uma certa liberdade nesse setor defensivo. Então, né, não sei como ele encaixaria essa zaga. O Wagner Leonardo, sinceramente, não escalaria, porque eu acho que ele está sem confiança. Mesmo jogando contra a Chape, que é um adversário que já está rebaixada, eu teria um pouco de cautela. Tá? Teria um pouco de cautela. E também para mudar o esquema tático. Será que o time do Santos está preparado para voltar a jogar com 2 zagueiros? Né? Ou será que o Santos é melhor, é mais seguro para o time em termos de funcionamento mesmo, né? De forma coletiva, ter 3 zagueiros? Então é uma questão importante. E se com 3 zagueiros se faz necessário também o Moraes, ou seria mais interessante, né, o Marcos Guilherme, pensando em velocidade, o Marcos Guilherme é um jogador bastante rápido, mas por outro lado você tem um meio-campo também rápido, com o próprio Pirani, que é um jogador mais incisivo, né? Então, alguns questionamentos que o Carille terá que fazer. O fato é, temos que vencer a Chapecoense. É mais uma final que o Santos tem nessa reta final, né, de Campeonato Brasileiro. Porque depois pega o Corinthians, é um jogo sempre muito difícil, né? É um clássico, é um jogo fora de casa. O Santos não terá a sua torcida, né? Clássicos aqui em São Paulo não tem a presença da torcida, e depois o Santos pega o Fortaleza na Vila Belmiro. Então, penso que tem que fazer o dever de casa contra a Chape, 3 pontos são necessários. Deixa eu colocar aqui a tabela de classificação, só para a gente relembrar a situação do time do Santos, né? Esse aqui são os 4 últimos, o Juventude com 36, que tem um jogo a menos, o Sport, que tem um jogo a mais do que todo mundo, com 30 pontos, o Grêmio, que também tem um jogo a menos, com 29, e a Chape, que já está rebaixada com 15. Olha aqui o retrospecto da Chapecoense. Olha, os últimos jogos da Chape não conseguiu nenhuma vitória, pelo menos os 5 últimos, né? Que é o que aparece aqui, ó. Derrota, 2 empates, 2 derrotas. Então, o Santos tem que vencer a Chapecoense. Tem que vencer a Chapecoense. É um time que também já tomou 54 gols. Olha aqui, ó, 54 gols no Brasileirão. Então, tem que aproveitar o ataque aí para colocar a mira em dia, jogar com velocidade e partir para cima da Chape, né? E só para atualizar aqui, o Santos em 12º com 39 pontos. E é uma rodada importantíssima, né? É uma rodada importantíssima. O São Paulo, por exemplo, que falando em termos de rivalidade, né? Muitos São Paulinos zoando o Santos. Ah, o Santos vai cair. São Paulo hoje está em 15º, tá abaixo do Santos, né? O São Paulo pega o Palmeiras nessa rodada. Então, precisamos vencer para que isso seja coisa do passado, questão de rebaixamento, que não combina nem um pouco com a história do Santos Futebol Clube, tá bom? Mas eu quero a opinião de vocês sobre essa escalação, sobre essas dúvidas, né? Será que o Lucas Braga consegue se recuperar a tempo? Será que teremos o Marcos Guilherme como titular? Ou será que vamos de Moraes? Quem será o zagueiro que vai substituir o Kaique, que está suspenso? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, fechou? E também, se você ainda não deixou o like, deixa o seu like, deixa a sua curtida para fortalecer o nosso trabalho. E, obviamente, se inscreve no canal para a gente crescer cada vez mais o nosso canal, né, que a gente fala sobre Santos, e levar a palavra sobre Santos Futebol Clube para mais pessoas, tá bom? E contra a Chape, estarei presente na Vila, tá? Então, te vejo lá na Vila Belmiro, Portão 17. Um grande abraço e até o próximo vídeo.